Fala galera, o tema do vídeo de hoje é a história do saneamento no Brasil e no mundo. Desde os primórdios, o homem vem modificando o meio onde vive para sua sobrevivência. Há registros de instalações sanitárias na Idade Antiga. A Revolução Industrial foi o marco do aumento da população nas cidades. Com esse aumento populacional veio também o aumento dos despejos de efluentes domésticos e industriais que acabaram propiciando o crescimento de casos de doenças. Seguindo a cronologia, temos 1848, devido à Revolução Industrial e o crescimento das cidades, problemas como esgotos lançados in natura nos rios começam a fazer parte do cotidiano na Inglaterra e em outros países da Europa, além de epidemias como a cólera que ceifou aproximadamente 25 mil vidas. 1858, sistema de esgotos em Londres entra em colapso e ocorre o fenômeno chamado Grande Fedor. 1859, tendo em vista anteriormente citado, começa em Londres a construção dos esgotos no sistema Bazalgette, que consistia numa rede de esgotos para atender em torno de 4,5 milhões de pessoas, com sistema de bombeamento dos pontos mais baixos para os mais elevados, para posteriormente serem drenados para os rios, diminuindo assim o problema com os odores. 1860, surge o dispositivo de Moras, que se tratava de um aparelho com apenas uma câmara com a função de sedimentação e de gestão anaeróbica do lodo. 1865, surgem os primeiros experimentos da degradação de lodo por micro-organismos. Nos séculos XIX e XX, com o desenvolvimento de várias cidades no mundo, outros países seguem o exemplo inglês e começam a tratar seus esgotos. 1887, é construída a Estação Experimental de Tratamento de Esgotos em Massachusetts, nos Estados Unidos da América. 1913 e 1914, surge o processo de lodos ativados, que tem por finalidade proporcionar oxigênio aos micro-organismos e evitar a deposição dos flocos bacterianos. A autoria do processo na concepção original é acreditada a Edward Arden e William Lockett, produzindo efluentes mais límpidos e com menos odor. O sistema de lodos ativados consiste de um tanque de aeração e posteriormente um decantador com sistema de recirculação de lodos, onde o lodo sedimentado retorna ao tanque de aeração e o efluente com menor carga de matéria orgânica segue para tratamento físico-químico, caso necessário, ou para a destinação final nos rios. 1950, houve um grande desenvolvimento tecnológico incluindo remoção de DBO, nitrificação, desnitrificação e remoção de fósforo. 1954, John Snow comprovou através de estudos a contaminação por cólera pelo consumo de água contaminada. História do saneamento no Brasil. No período colonial, o abastecimento de água era feito através de coletas em bicas e fontes. As demais ações de saneamento se limitavam à drenagem dos esgotos e instalação de chafarizes. Em 1773 é construído o primeiro aqueduto no Brasil. No período joanino, com a vinda da família portuguesa e a abertura de portos em 1810, são gerados grandes impactos no país. Em menos de 2 décadas, a população do Rio de Janeiro duplicou, chegando a 100 mil habitantes em 1822. As instalações sanitárias geralmente ficavam nos fundos das casas e os despejos eram recolhidos em barris por escravos apelidados de tigres. Esse apelido dado a esses escravos era devido à urina que vazava dos tonéis e deixava marcas brancas em suas peles escuras. Entre 1830 e 1851, houveram muitas epidemias letais no Brasil, sendo urgente a necessidade de melhorias. Uma delas foi a criação de uma organização de serviços de saneamento básico por companhias estrangeiras para as quais as províncias entregaram concessões. Ainda assim, a maioria das cidades continuaram a viver em situação caótica devido às epidemias de peste bubônica, febre amarela e varíola, até que médicos e sanitaristas como Emílio Ribas e Oswaldo Cruz começaram uma campanha para erradicá-las, sendo que no Rio de Janeiro muitas pessoas se rebelaram contra o autoritarismo adotado nessas campanhas, gerando um motim denominado Revolta da Vacina, algo semelhante ao que ocorreu nos últimos anos, utilizado nas campanhas de vacinação. Em 1930, a maioria das capitais brasileiras já possuía algum sistema de esgotamento sanitário, devido a projetos como o separador absoluto criado por Saturnino de Brito. Na era Vargas, devido à grande migração de pessoas das zonas rurais para as cidades, a solução adotada foi a comercialização dos serviços de saneamento com a criação de autarquias. Em 1955, Juscelino Kubitschek institui o plano de metas e a partir disso surgem as empresas de saneamento de economias mistas. Durante o período do regime militar ocorreram alguns avanços no setor de saneamento, como por exemplo o Banco Nacional de Habitação, o Fundo Nacional para Abastecimento de Água e o Plano Nacional de Saneamento, que tinha como objetivo aumentar a oferta de saneamento. Os recursos vinham do Fundo de Financiamento de Água e Esgoto.
O Plano Nacional de Saneamento foi o precursor para as companhias estatais de saneamento, como por exemplo a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. As metas de universalização do saneamento eram revisadas pelo antigo Ministério do Interior. Aos estados cabia assegurar a gestão dos programas estaduais, algo que acho bastante positivo, pois é uma forma de descentralização e, por fim, o plano levava em consideração o poder aquisitivo das camadas sociais. Após o regime militar, surgiram a Lei Nacional de Saneamento, as parcerias público-privadas e o Plano Nacional de Saneamento Básico. O Plano Nacional de Saneamento Básico possibilitou a participação das empresas privadas através de parcerias, porém muitos contratos eram feitos sem licitação, ocorrendo diversos casos de superfaturamento. O principal objetivo de reduzir pela metade o número de pessoas que ainda não têm acesso ao saneamento até hoje não foi alcançado. Mais recentemente foi aprovado o novo Marco Legal de Saneamento, que alterou a Lei nº 9.984 de 2020, atribuindo à Agência Nacional de Água e Saneamento a competência de atribuir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento, além de abrir mercado para as empresas privadas no tocante às privatizações. Alterou também o nome de Agência Nacional de Água e Saneamento para Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Porém, talvez muitas pessoas não saibam muito a respeito dos benefícios desse marco, devido à má comunicação do governo atual nos canais de TV aberta. Apesar de ser um governo que possui muitas virtudes, penso que cabe aqui essa crítica. A área de saneamento carece de muitos investimentos e, com certeza, em um futuro próximo será responsável pela geração de muitos empregos. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, peço que deem um like, comentem aqui o que vocês acharem, compartilhem e ativem o sininho de notificações e até o próximo vídeo.